Você já chegou ao ponto de não aguentar mais esconder o que sente? De ter que vestir o sorriso, mesmo quando tudo dentro de você grita por socorro? Talvez hoje seja esse dia. Um dia em que você não quer apenas uma oração suave, mas um confronto com o que tem te aprisionado por dentro. Porque há dores que já não cabem mais no silêncio. Há sentimentos que, se continuarem guardados, vão explodir. E não é fraqueza admitir isso. É o começo da cura. Deus não te chama para uma fé que ignora suas emoções. Ele te chama para uma fé que encara, que trata, que cura de verdade. E cura verdadeira começa com verdade. A verdade sobre o que você sente, sobre o que você guarda, sobre o que você tem medo de encarar. Talvez você esteja lidando com mágoas antigas que nunca foram faladas, com raivas escondidas que te consomem, com memórias que ainda doem, mesmo depois de tanto tempo. E você achou que ignorar resolveria, mas não resolveu. Porque o que é ignorado não é curado, é adormecido. E uma hora acorda. Hoje Deus está te chamando para acordar o que você tem evitado, não para te machucar, mas para te libertar. Ele quer te confrontar com amor, quer te levar até as raízes do que ainda está te prendendo. Porque Ele sabe que a libertação que você busca não está em fugir da dor, mas em enfrentá-la com Ele. E é nesse lugar de confronto espiritual que milagres acontecem, onde você para de correr de si mesmo, onde você entrega o que sempre tentou esconder, onde você ora com verdade e diz: Senhor, eu não aguento mais fingir que está tudo bem, eu preciso ser curado. Essa oração, essa entrega, é o primeiro passo. Deus não se assusta com sua dor, Ele não recua diante da sua confusão. Ele entra, Ele se aproxima, Ele toca, e Ele começa a reorganizar tudo, começa a remover pesos antigos, começa a soltar amarras invisíveis, começa a limpar as feridas que estavam encobertas. Hoje permita-se ser confrontado por Deus, não com culpa, mas com clareza, não com medo, mas com fé, porque o confronto dele nunca vem para te esmagar, vem para te libertar, e essa libertação começa agora, não amanhã, não depois, agora. Neste instante em que você escolhe parar de esconder e começa a se entregar, você não precisa de mais uma máscara, você precisa de um encontro com a presença que cura, com a voz que revela, com o amor que transforma. E esse encontro está acontecendo, aqui, agora, dentro de você. Talvez você ache que ser forte é nunca chorar, que é continuar de pé mesmo quando está desabando por dentro, que é dizer, tá tudo bem, quando na verdade não está. Mas essa força que o mundo te ensinou é uma prisão, porque ela exige silêncio quando você mais precisa falar, exige firmeza quando sua alma está em pedaços, exige resistência quando o que você mais precisa é cuidado. Mas Deus não te criou para sustentar o mundo com os próprios ombros. Ele te criou para andar com Ele, para depender dEle, para entregar. E às vezes, a força mais verdadeira é dizer, eu não consigo sozinho. Não é fraqueza se render. Fraqueza é viver negando a dor até não conseguir mais lidar com ela. Deus está te chamando para uma nova definição de força, aquela que nasce da rendição, da entrega, da confiança plena em um Pai que sabe exatamente como restaurar o que ninguém mais vê. Você não precisa mais segurar tudo. Você pode soltar. Pode abrir os punhos fechados da alma. Pode deixar que as lágrimas caiam e levem com elas a culpa, a cobrança, o medo, a necessidade de controlar. Deus não te pede um coração impenetrável. Ele pede um coração acessível, porque é nesse coração que Ele trabalha. É nesse solo quebrado que Ele planta novas sementes. Talvez hoje você precise dizer, Senhor, eu admito, estou cansado de fingir, me ajuda. E isso já é oração, isso já é confronto, isso já é libertação começando. Porque onde há verdade há transformação, onde há rendição há graça, onde há coragem de ser vulnerável, há poder do céu sendo derramado. Você não precisa mais lutar sozinho, não precisa mais esconder suas fraquezas. Deus conhece todas elas, e mesmo assim Ele te chama, Ele te escolhe, Ele te sustenta. Hoje, deixe essa força que machuca ser substituída pela força que cura, a força que vem do Espírito Santo, que renova sua mente,
que acalma seus pensamentos, que toca suas feridas mais profundas, com um amor que não cobra perfeição, mas entrega paz. Permita-se descansar, permita-se ser cuidado, permita-se ser sincero, porque é nesse ambiente de entrega que o céu se move, que o Espírito Santo age, que a alma começa a respirar de novo. Essa oração está te levando de volta para o centro da presença de Deus, e é lá que toda a cura começa, não pela força que você tem, mas pelo amor que Ele nunca deixou de derramar sobre você. Há dores que não foram causadas por grandes eventos, mas por pequenas feridas repetidas, palavras jogadas ao vento que se alojaram no coração, olhares que diminuíram, silêncios que rejeitaram, comparações que feriram a identidade. Às vezes, o que mais adoece a alma não é o que grita alto, mas o que sussurra constantemente, aquela sensação de nunca ser suficiente, de estar sempre tentando se provar, de viver buscando aprovação em lugares onde só encontrou cobrança. Essas marcas invisíveis moldam reações, afetam relacionamentos, condicionam a forma como você se vê e como espera ser tratado. E o pior é que, por serem invisíveis, muitos nem percebem que elas existem. Mas Deus vê. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe o peso que você carrega calado. E Ele não quer que você continue carregando isso sozinho. Deus quer ir até esses lugares onde você nunca deixou ninguém entrar. Lugares onde você mesmo evita entrar. Porque o confronto com essas dores dói. Mas é uma dor com propósito. Uma dor que limpa, que cura, que transforma. Deus não vai forçar a entrada, mas está à porta, esperando que você diga: Senhor, eu te deixo entrar, até onde mais dói, até onde eu mesmo não consigo alcançar. E quando você faz isso, quando convida o Espírito Santo para dentro das suas sombras, algo começa a mudar. As mentiras que você acreditou por tanto tempo começam a perder força. As verdades de Deus começam a se levantar como luzes em meio à escuridão, e aquilo que parecia impossível de ser superado começa a ser ressignificado. Não é mágica, é processo, é confronto constante com o que foi acreditado como verdade, mas que nunca veio de Deus. Ele está dizendo hoje: você não é o que disseram que você era. Você é quem eu digo que você é. E essa voz tem poder para reconfigurar tudo, para devolver alegria onde houve rejeição, para devolver paz onde só havia expectativa, para devolver identidade onde só havia comparação. Hoje pare por um instante, respire fundo e diga: Senhor, eu quero a tua verdade sobre mim. Essa oração simples e profunda é uma chave, uma abertura, um novo começo, porque onde a verdade entra, a escravidão emocional acaba. E onde há libertação, há espaço para viver plenamente, com leveza, com propósito e com paz. Há momentos em que o maior confronto que você enfrenta não é com outras pessoas, mas consigo mesmo, com pensamentos que não param, com lembranças que insistem em voltar, com decisões que você gostaria de ter tomado diferente. E dentro desse campo de batalha silencioso, muitas vezes a vergonha se instala, uma vergonha que paralisa, que te faz acreditar que você não merece cura, que não merece alívio, que já passou da hora de mudar e você não conseguiu. E aí, a mente começa a repetir: você é fraco, você falhou de novo, você nunca vai mudar. Essas vozes internas se tornam juízes impiedosos, te empurrando cada vez mais para o fundo. Mas Deus não entra nesse tribunal para te condenar. Ele entra para te libertar. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. O confronto que Deus propõe é diferente. É um confronto com esperança. Ele não diz: olhe o que você fez. Ele diz: olhe o que eu posso fazer com isso. Ele não te chama para relembrar o passado com dor, mas para ressignificá-lo com propósito. Porque nenhum erro é grande demais para o amor dele. Nenhuma falha é profunda demais para a graça dele. E é nesse ponto em que você se sente mais envergonhado, mais paralisado, que ele mais deseja tocar, não para expor, mas para curar, porque só é possível libertar o que é trazido à luz. Enquanto você esconder, aquilo continuará te controlando. Mas quando você decide abrir, mesmo com medo, Deus age com misericórdia. Ele não humilha, ele restaura.
Talvez hoje o confronto seja esse: parar de fugir da sua própria história, parar de tentar apagar partes de si para caber em lugares que exigem perfeição. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu entrega. Ele quer sua verdade, quer ouvir sua dor, quer acolher sua vergonha, porque no colo dele até os traumas encontram repouso. Hoje talvez sua maior coragem seja dizer: Senhor, aqui está tudo, até o que eu me envergonho de mostrar. E quando você faz isso, quando se despe diante de Deus, algo sagrado acontece. A vergonha perde força, o perdão ganha espaço. A alma que estava em guerra encontra paz. E é essa paz que te sustenta, que te recomeça, que te reconstrói a partir do amor e não da cobrança. Talvez você não perceba, mas há dentro de você sentimentos que foram engolidos por tanto tempo que já se tornaram parte do seu jeito de viver. Você aprendeu a normalizar o que na verdade estava te ferindo, a conviver com a ansiedade como se fosse só mais uma característica, a aceitar a insônia como uma fase que nunca passa, a carregar uma tristeza constante como parte da sua identidade. E aos poucos, a alma vai se adaptando à dor, vai silenciando os pedidos de socorro, vai se conformando com uma vida onde o coração nunca está totalmente em paz. Mas Deus não quer que você viva nesse modo sobrevivência. Ele não te chamou para uma existência suportável. Ele te chamou para uma vida plena. E essa plenitude começa quando você confronta o que te adoeceu por dentro, quando para de justificar os pesos e começa a entregá-los. Hoje, Deus está te chamando para tirar esses sentimentos do esconderijo, para trazer à luz aquilo que tem drenado sua força. Porque você não foi criado para se acostumar com a dor. Você foi criado para ser curado. E a cura começa com honestidade. Começa quando você para diante de Deus e diz: eu admito, eu me acostumei com o que não deveria. Talvez você tenha acreditado que essa ansiedade sempre faria parte da sua vida, que essa angústia no peito nunca sairia, que esse vazio não tem mais solução. Mas Deus está dizendo: eu posso restaurar o que você nem acredita mais. Ele está pronto para te confrontar com amor, pronto para tocar naquilo que você já se cansou de tentar resolver sozinho, porque onde você desistiu, Ele começa. Onde você parou, Ele continua. Onde você se perdeu, Ele te reencontra. Permita-se sentir. Permita-se encarar. Permita-se orar de verdade. Não com frases prontas, mas com alma exposta. Com lágrimas, se for preciso. Com suspiros, se faltar palavras. Deus entende. Ele não está esperando performance. Ele está esperando você. Esperando que você volte a crer que pode ser livre, que pode voltar a viver com leveza, que pode recomeçar. Hoje diga a Ele: Senhor, eu quero sair desse ciclo, me liberta. E a libertação vai começar, não como mágica, mas como processo. Um processo sagrado, guiado por um Pai que não vai soltar sua mão. E nesse processo você vai voltar a respirar com paz, vai voltar a dormir com esperança, vai voltar a viver com sentido, porque Deus te criou para isso. Nem sempre o que te aprisiona é algo que os outros veem. Às vezes a maior prisão é interna. É um padrão de pensamento. É uma lembrança que te define. É uma frase dita há anos que você ainda acredita. Palavras têm poder. E muitas vezes, as mais destrutivas não foram gritadas. Foram sussurradas com frieza ou indiferença. Você não é suficiente. Você é difícil de amar. Você sempre estraga tudo. Talvez você nunca tenha repetido essas frases em voz alta, mas elas se repetem todos os dias dentro da sua mente. E por mais que você tente, elas voltam, elas se impõem, elas moldam sua forma de se relacionar com os outros, com você mesmo e até com Deus. Mas hoje, o Senhor está te convidando para um confronto, para uma guerra espiritual contra toda mentira que tem tentado ocupar o lugar da verdade dele em sua mente. Esse confronto não será confortável, mas será libertador, porque não se trata apenas de parar de pensar negativamente. Trata-se de substituir cada mentira pela palavra viva de Deus. Trata-se de criar novas trilhas na mente, caminhos de luz onde antes só havia sombras. E isso começa agora. Começa quando você decide dizer: Senhor,
Eu reconheço que a minha mente tem sido um campo de batalha, mas hoje eu quero que a tua verdade reine nesse lugar. E a verdade dele diz que você é amado, que você foi escolhido, que você tem valor, que você não foi um erro, que você tem propósito. Essa verdade é a arma que Deus te dá para desconstruir as fortalezas emocionais e espirituais que têm te aprisionado por dentro. A libertação emocional começa quando você para de repetir as mentiras como se fossem orações, quando você para de concordar com o que o inferno disse sobre você, quando você começa a declarar o que o céu afirma ao seu respeito. E isso não se trata de pensamento positivo, trata-se de posicionamento espiritual, porque a sua mente influencia seu coração e seu coração direciona a sua vida. Hoje, permita que o Espírito Santo te leve a um novo nível de consciência, que ele te ajude a perceber as mentiras que ainda moram em você, e mais do que isso, que ele te ensine a combatê-las com a espada da palavra. A cada pensamento distorcido, uma promessa de Deus. A cada memória dolorosa, uma nova identidade revelada. E nesse processo, você vai ver a transformação acontecer. Primeiro dentro, depois fora. Porque é assim que Deus age, da raiz para os frutos, do invisível para o visível, e o fruto será liberdade. Há dores que não foram causadas de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Dores que nasceram da sua própria expectativa não correspondida, de planos que não aconteceram, de sonhos que pareciam certos e fracassaram. E quando isso acontece, você começa a se questionar, a duvidar da própria capacidade, a pensar que talvez Deus esteja em silêncio porque você fez algo errado, e o coração vai se enchendo de culpa, uma culpa silenciosa, que não se confessa em voz alta, mas que muda tudo por dentro. Você começa a se afastar da oração, a evitar momentos de intimidade com Deus, a viver uma fé mecânica, como quem cumpre um ritual, mas não sente mais a presença, porque no fundo você acredita que decepcionou a Deus, e essa sensação, mesmo que inconsciente, te paralisa. Mas Deus está aqui para quebrar essa mentira. Ele não se decepciona com suas quedas. Ele conhece os seus limites. Ele vê além dos seus erros. Ele sabe exatamente onde você se perdeu. E mesmo assim, Ele continua te amando. Porque o amor dele não é baseado na sua performance. É baseado na cruz. E a cruz já declarou: está consumado. Não há dívida emocional que você precise pagar. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas há confronto sim. Um confronto que não acusa, corrige, que não esmaga, desperta, que não exclui, inclui. Deus quer te lembrar que ainda tem planos, que ainda tem um chamado sobre você, que ainda há propósito, mesmo em meio ao que você considera fracasso, porque com Ele nada é desperdiçado, nem mesmo as dores mais confusas. Hoje, permita-se ouvir essa voz, não a voz da cobrança, não a voz da culpa, mas a voz da graça, aquela que diz: levanta, ainda não acabou, eu estou aqui. Essa voz é a que restaura, é a que limpa os olhos cheios de lágrimas e aponta um novo horizonte. Deus não está esperando uma versão melhor de você para agir. Ele está pronto para agir agora, exatamente onde você está, com tudo o que sente, com tudo o que ainda não entendeu, com tudo o que ainda dói, porque é nesse lugar de sinceridade que a presença dele entra com força, com doçura, com poder, e aquilo que te paralisava começa a perder espaço. A culpa cede lugar à paz, o medo dá lugar à esperança, o silêncio se torna sagrado, e você percebe: Deus nunca te deixou, Ele só estava esperando você voltar com verdade, e esse retorno está acontecendo agora. Às vezes, o maior grito da alma não é dito com palavras, é sentido no corpo. É aquele aperto no peito que aparece do nada. É a respiração que falha. É a insônia que insiste em voltar todas as noites. É a sensação constante de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Você já viveu isso? Essa angústia sem nome, esse cansaço sem explicação? Isso acontece quando emoções não resolvidas começam a se manifestar de outras formas. O corpo fala o que o coração tenta esconder. Mas Deus entende essa linguagem.
Ele não precisa de frases bem articuladas para agir. Ele ouve o que está por trás do seu silêncio. Ele interpreta suas lágrimas. Ele responde seus suspiros. E Ele está aqui hoje para tocar essas áreas onde você já não sabe mais como orar. Talvez você tenha aprendido que oração é feita com palavras bonitas, que é preciso ter um vocabulário espiritual, um tom de voz reverente, um discurso cheio de fé. Mas Deus não precisa disso. Ele quer o real. Ele quer o cru. Ele quer você. E se tudo o que você consegue dizer hoje é Senhor, me ajuda, isso já é suficiente. Isso já move o coração dele. Porque Deus se agrada da verdade, não da performance. E a verdade, quando dita com sinceridade, tem poder de destravar correntes invisíveis, tem poder de curar dores antigas, tem poder de acalmar uma alma em guerra. Hoje, Deus está dizendo, você não precisa saber orar, você só precisa querer ser ouvido. E Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que você não consegue contar para ninguém, o que você não tem coragem de escrever, o que você tenta esquecer durante o dia, mas que volta com força à noite. E mais do que ouvir, Ele está pronto para agir, para intervir, para transformar. Talvez você precise apenas fechar os olhos agora e permitir que Ele te envolva. Não com explicações, mas com presença. Com uma presença que consola, que cura, que renova. Uma presença que não exige palavras, só entrega, só sinceridade. Só fé mesmo que pequena. Porque a fé não precisa ser grande para ser poderosa. Ela só precisa ser real. E se hoje sua fé é feita de lágrimas e silêncio, saiba, isso também é oração. E essa oração está subindo, está sendo ouvida, está sendo acolhida por um Deus que conhece até o que você ainda não conseguiu expressar. Pode ser que você esteja carregando um sentimento de frustração com Deus, algo que você tem medo de confessar, mas que tem vivido em silêncio. Talvez orou por algo com fé e não viu resposta. Talvez confiou em promessas e elas pareceram se atrasar. Talvez acreditou que a cura, a provisão, o recomeço já teriam chegado, mas ainda está esperando. E essa espera te cansa, te deixa confuso, te faz questionar. Será que estou fazendo algo errado? Ou até mesmo, será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus não se ofende com essas perguntas. Ele não te rejeita por estar cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Porque Ele conhece a estrutura do seu coração. Ele sabe até onde você pode suportar. E mais do que respostas prontas, Ele quer te dar presença. Hoje, Deus quer te lembrar que a fé verdadeira não se baseia no que você sente, mas em quem Ele é. A fé que sustenta não é a que entende tudo, mas a que continua mesmo sem entender. É aquela que diz, Senhor, mesmo sem respostas, eu confio em Ti. E essa fé, mesmo pequena, tem um poder imenso, porque ela nasce da rendição, não da certeza. Ela nasce quando você escolhe permanecer, mesmo quando não há garantias visíveis. E é nesse lugar de persistência silenciosa que Deus realiza os maiores milagres. Nem sempre o milagre acontece fora. Às vezes, acontece dentro. Às vezes, o maior milagre é continuar crendo, é continuar amando, é continuar orando, mesmo quando tudo parece contrário. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está em silêncio porque está construindo algo em você, algo que não será abalado pela dor, algo que não será roubado pelas circunstâncias, algo que tem raízes profundas na intimidade com Ele. E essa raiz está sendo fortalecida agora, mesmo que você não perceba. Por isso, não esconda sua frustração. Traga ela para a oração. Diga, Senhor, estou cansado de esperar, mas eu continuo confiando. Isso é fé. Isso é adoração. Isso é confronto. Porque você está confrontando a dor com rendição. Está enfrentando a espera com esperança. E esse tipo de entrega move o céu. Essa sinceridade quebra barreiras invisíveis. Essa oração feita em meio ao cansaço é uma das mais poderosas que você pode fazer, e ela está sendo ouvida agora. Você já percebeu como algumas emoções, quando não tratadas, acabam se transformando em prisões? A mágoa, por exemplo. Ela começa com uma dor legítima, com algo que alguém fez ou deixou de fazer,
Mas se ela não é levada a Deus, ela vira amargura. E a amargura não fere só quem a causou, ela fere principalmente quem a carrega. Ela endurece o coração, ela contamina os pensamentos, ela afasta você das pessoas e aos poucos da própria presença de Deus. Porque quando o coração está cheio de ressentimento, ele se fecha para a graça. E onde não há graça, não há liberdade. É por isso que Deus não te chama apenas para ser perdoado, mas também para perdoar. Não porque o outro merece, mas porque você precisa ser livre. Perdoar não é ignorar o que aconteceu. Não é fingir que não doeu. É escolher não deixar que aquilo defina seu futuro. É dizer, Senhor, eu coloco essa dor nas tuas mãos. Eu não quero mais carregá-la. E isso é libertação emocional. Isso é confronto espiritual. Porque o inimigo sabe que um coração magoado é um coração vulnerável. Vulnerável ao medo, à raiva, à incredulidade. Mas quando você decide liberar perdão, você quebra o ciclo. Você fecha portas espirituais. Você rompe com tudo que estava te prendendo. E mesmo que seja difícil, Deus te dá graça para isso. Ele te dá força para soltar o que ainda machuca. Ele te ensina a confiar que justiça verdadeira vem dele e não do seu controle. Hoje, talvez essa seja a oração que você mais precisa fazer. Senhor, me ensina a perdoar, mesmo que a dor ainda esteja viva, mesmo que você ainda não saiba como. Deus não espera perfeição nesse processo, Ele espera sinceridade. E se você for sincero, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir. Ele vai começar a trocar a dor por paz, a mágoa por cura, o ressentimento por compaixão. E isso não é fraqueza, é força espiritual, porque perdoar é um dos maiores atos de fé. É confiar que o amor de Deus é suficiente para curar até o que você não entende. E é nesse lugar onde o perdão começa a fluir que a alma encontra descanso, que a mente se alivia, que a vida ganha novo fôlego. Deus está te chamando para esse lugar agora. Existe uma oração que muitos evitam fazer porque sabem que ela traz mudança. É a oração que diz, Senhor, me mostra o que dentro de mim ainda precisa ser curado. Essa é uma oração corajosa, porque ela abre espaço para Deus tocar em lugares que você talvez tenha trancado há muito tempo. Lugares onde você guardou frustrações, traumas, ressentimentos. E às vezes, você nem percebe que esses sentimentos ainda estão ativos, mas eles estão lá, influenciando suas reações, seus relacionamentos, suas decisões, suas orações. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, nos convida ao confronto. Um confronto amoroso, mas transformador, onde Ele não aponta para condenar, mas para curar, onde Ele revela para restaurar, onde Ele expõe para libertar. Talvez existam áreas da sua vida que você tenha evitado apresentar a Deus. Porque dói, porque dá vergonha, porque você acha que é melhor deixar como está. Mas a verdadeira cura só acontece quando você tem coragem de abrir, de entregar, de dizer ao Senhor, eu não sei como lidar com isso, mas eu sei que Tu podes. E Ele pode. Ele tem poder para curar o que está escondido, para transformar o que parece imutável, para reverter histórias que você achava perdidas. Mas para isso, Ele precisa da sua permissão. Ele precisa do seu sim. E esse sim pode ser sussurrado, chorado, escrito num papel, gritado em oração. Não importa a forma. O que importa é que seja verdadeiro, porque Deus age na verdade. Hoje, o Espírito Santo te convida a esse lugar. Um lugar onde não há máscaras, onde não há defesa, onde não há justificativa. Apenas entrega, apenas rendição. Apenas disposição para ser moldado. Isso é oração de confronto. Isso é libertação emocional. E pode doer no início. Pode trazer à tona sentimentos esquecidos. Mas não é para te ferir, é para te curar. Porque enquanto você estiver tentando controlar, você continuará limitado. Mas quando entrega, você abre espaço para o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus não se limita ao que você sente. Ele atua no que você precisa, mesmo que isso inclua lágrimas, mesmo que isso inclua desconstruções. Porque Deus não quer só te aliviar, Ele quer te transformar.
É importante entender que a libertação emocional não acontece apenas quando um sentimento vai embora. Ela acontece quando uma nova verdade entra no lugar da antiga ferida. Quando a mentira que você acreditava é substituída pela voz de Deus. Talvez por anos você acreditou que era fraco, indigno, esquecido, que não tinha valor, que não merecia amor. E por mais que nunca tenha dito isso em voz alta, essas ideias se enraizaram no seu modo de viver, influenciaram suas escolhas, ditaram seus limites, desenharam um destino que não era o que Deus havia planejado. Mas hoje, o Senhor quer redesenhar a sua identidade, não com base no que você ouviu de outros, mas com base no que Ele diz sobre você. A palavra de Deus é viva, é eficaz, e é nela que está a sua verdadeira identidade. Você é filho, você é filha, você é amado com amor eterno, e nenhuma rejeição humana tem autoridade para anular isso. Nenhuma traição, abandono, comparação ou falha pode mudar o que Deus já afirmou sobre você. Mas para viver isso, você precisa decidir abandonar as falsas identidades. Precisa deixar ir os rótulos que te colocaram. Precisa parar de se esconder atrás de versões criadas para sobreviver. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você viva. E viva com plenitude, com verdade, com liberdade. Isso começa com um passo de fé, um passo de reconhecimento. Hoje, olhe para dentro e pergunte: que verdades eu preciso começar a acreditar? Talvez a primeira seja essa: eu sou amado mesmo quebrado. Depois, eu sou visto mesmo quando me sinto invisível. E mais, eu sou chamado mesmo quando me sinto incapaz. Essas verdades não são frases bonitas, são fundamentos espirituais. São âncoras em meio às tempestades emocionais. São declarações que você precisa repetir até que o coração comece a crer, até que a alma comece a se alinhar, até que a mente comece a se renovar. Porque a renovação começa pela verdade, e a verdade começa na presença de Deus. Ele está aqui agora, pronto para reescrever sua história emocional, pronto para restaurar sua imagem interior, pronto para te mostrar que você não é o que fizeram com você. Você é o que Ele formou com as próprias mãos. E isso é santo. Isso é suficiente. Isso é libertador. Há marcas na sua história que você talvez nunca tenha contado para ninguém. Situações que você decidiu guardar em silêncio, não porque superou, mas porque não sabia como falar. Momentos que deixaram cicatrizes na alma e que, mesmo depois de tanto tempo, ainda doem quando alguém toca no assunto. E talvez até hoje, você tente esconder essas marcas. Tente sorrir para que ninguém perceba. Tente se distrair para não lembrar. Mas o problema é que o que não é curado continua comandando suas reações. Continua influenciando seus relacionamentos. Continua distorcendo a sua visão sobre si mesmo e sobre Deus. E o Senhor não quer que você viva assim. Ele quer curar essas memórias. Não apagá-las, mas redimi-las. Mostrar que, mesmo nos capítulos mais escuros da sua história, Ele estava lá. A cura emocional não significa esquecer o que passou. Significa lembrar sem sangrar. Significa olhar para trás e ver o cuidado de Deus, mesmo em meio à dor. Significa deixar de ser refém de uma lembrança para se tornar testemunha de um milagre. Porque quando Deus cura, Ele não apenas alivia, Ele transforma. E o que antes era motivo de vergonha se torna ponto de partida para ministrar a outros. O que antes era peso se torna testemunho. O que antes era prisão se torna liberdade. Mas para isso, é preciso deixar Deus acessar essas memórias. Permitir que o Espírito Santo entre com luz onde há escuridão. Confiar que Ele sabe tocar sem machucar, que Ele sabe lembrar sem acusar, que Ele sabe reconstruir com perfeição. Hoje, você pode fazer essa oração. Senhor, eu te dou acesso às minhas lembranças, até as mais dolorosas, até as que eu nunca disse em voz alta. Entra, cura, transforma. Essa oração, feita com verdade, é um passo gigante rumo à libertação. E talvez você sinta dor ao lembrar, talvez chore, talvez reviva sentimentos antigos. Mas não tema, porque agora você não está sozinho. Deus está ali com você, nesse lugar da memória.
Ele está tocando com mãos de graça, está abraçando com braços de consolo, está falando palavras que ninguém nunca disse. E isso muda tudo. Isso traz vida onde havia trauma, traz paz onde havia medo, traz segurança onde havia insegurança. Deus quer te libertar das dores escondidas, quer te devolver leveza, quer te devolver identidade. E tudo isso começa com um sim, com um entra, Senhor, porque onde Ele entra, nada permanece igual. Alguns sentimentos não são fáceis de nomear. Você acorda já se sentindo cansado, sem ânimo, com um peso no peito que não sabe explicar. Passa o dia tentando funcionar, tentando parecer bem, tentando cumprir as responsabilidades. Mas lá no fundo, existe uma tristeza que não tem causa aparente, um vazio que não se preenche, uma sensação constante de que está faltando algo. E essa sensação começa a minar sua fé, a enfraquecer sua esperança, a roubar a sua alegria. O nome disso, muitas vezes, é opressão emocional. Não é apenas cansaço físico, nem apenas tristeza comum. É uma batalha espiritual travada dentro da mente e da alma. E ela precisa ser enfrentada com as armas certas, não com força própria, mas com a presença de Deus. Deus vê o que você sente, mesmo quando você não sabe explicar. Ele percebe o que está pesando sobre o seu espírito e Ele não ignora. Pelo contrário, Ele já está agindo para te libertar. Mas há um convite dele para você hoje, que você traga essa opressão para o altar, que você pare de tentar resolver tudo sozinho, que você reconheça que há coisas que só se resolvem no nível espiritual, e que ore, mesmo sem vontade, que louve, mesmo em meio à dor, que se exponha diante dele, mesmo sem entender tudo, porque a presença de Deus quebra jugos, desfaz fardos, dissipa nuvens escuras, traz clareza onde havia confusão, traz luz onde havia escuridão, e essa luz já começou a brilhar agora, enquanto você escuta e se rende. Não subestime o poder de uma oração feita em meio ao desânimo. É justamente nesse tipo de oração que as cadeias começam a se romper. Quando você escolhe buscar a Deus em meio à opressão, você declara com seu espírito: eu ainda creio. E essa fé, mesmo que silenciosa, move o céu. Deus responde. Deus se manifesta. Deus começa a mudar o ambiente interno. Você pode não sentir de imediato, pode não perceber na hora, mas algo está acontecendo. O Espírito Santo está se movendo, está limpando os pensamentos, está restaurando o brilho do olhar, está devolvendo esperança onde só havia medo. E isso é milagre. Milagre que acontece quando você não desiste, mesmo cansado, quando você escolhe confiar, mesmo ferido, quando você decide adorar, mesmo em silêncio. Deus está dissipando essa nuvem sobre a sua alma, está declarando libertação sobre seus sentimentos, está renovando sua mente com a verdade. E a verdade é essa: você é amado, você é visto, você é cuidado, e você será restaurado por completo. Há momentos em que você sente que está perdendo o controle, que suas emoções estão te dominando, que pensamentos ruins estão ficando cada vez mais constantes. E mesmo sabendo que Deus está presente, a mente parece não parar. Você se sente cercado por medos, inseguranças, lembranças, cobranças internas. E tudo isso vira um turbilhão que você não consegue silenciar. Isso não significa que você é fraco espiritualmente. Significa que você está em uma batalha. E toda batalha exige posicionamento, exige resistência, exige fé. Não uma fé cega, mas uma fé ativa. Uma fé que escolhe se levantar mesmo quando tudo dentro quer desistir. Porque a libertação emocional também passa por esse enfrentamento. O enfrentamento da mente. A palavra de Deus nos ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é automático, é um exercício diário, é uma vigilância constante sobre aquilo que você permite entrar e permanecer dentro de você. E esse exercício começa com oração, começa com rendição, começa com a decisão de colocar sua mente nas mãos de Deus e declarar: Senhor, governa meus pensamentos. Não dá para impedir os pensamentos ruins de surgirem, mas dá para escolher não alimentá-los, não concordar com eles, não aceitá-los como verdade,
Porque o que determina o rumo da sua vida não é o que você sente, mas o que você crê. E hoje, Deus está te chamando a crer de novo, a crer que a sua mente pode ser transformada, que seus pensamentos podem ser alinhados com o céu, que sua alma pode encontrar repouso. O Espírito Santo é especialista em acalmar tempestades, inclusive as que acontecem dentro de você. Mas ele precisa de espaço, ele precisa de entrega. Precisa que você abra mão da tentativa de controlar tudo e diga: Senhor, toma o meu caos interior e transforma em paz. Essa é uma oração poderosa, uma oração de confronto, uma oração de rendição. E quando você ora assim, o céu se move. A presença de Deus invade os pensamentos. A ansiedade perde força. A confusão começa a ceder. E a mente encontra direção. Isso é libertação emocional. Isso é restauração espiritual. Isso é milagre acontecendo dentro de você, onde ninguém mais pode alcançar, mas onde Deus reina com autoridade e amor. Algumas feridas emocionais não foram causadas por grandes eventos, mas por pequenas repetições. Foram palavras ditas em momentos de vulnerabilidade, olhares de desprezo, silêncios em momentos em que tudo o que você precisava era ser ouvido. Esses episódios se repetiram tantas vezes que criaram uma narrativa dentro de você. Eu não sou importante, ninguém se importa, eu não sou suficiente. E essa narrativa se tornou um padrão, um filtro através do qual você começou a ver a vida, os outros e até Deus. Mas hoje, o Senhor quer quebrar esse padrão. Ele quer resgatar sua verdadeira história. Ele quer silenciar as repetições da dor com a verdade do seu amor. A verdade de Deus não é uma ideia abstrata, é uma realidade que transforma, que desfaz fortalezas mentais, que invade lugares onde a mentira foi instalada e começa a reformular tudo. É por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está acessível agora, neste momento. Você não precisa ser alguém diferente para recebê-la. Só precisa estar disposto a abrir espaço dentro de si, a permitir que o Espírito Santo desfaça, camada por camada, cada mentira que você aceitou como parte da sua identidade. Porque você não foi criado para viver em dúvida sobre seu valor. Você foi criado para viver em certeza de amor. Hoje, permita que Deus revele quais são as frases que você tem repetido para si mesmo, mas que não vêm dele. Quais pensamentos você alimenta diariamente que precisam ser confrontados? Talvez você diga constantemente que não é amado, que sempre será rejeitado, que nunca vai conseguir ser curado. Mas Deus diz o oposto. Ele diz que você é amado com amor eterno, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que Ele já levou sobre si todas as suas dores. E essas verdades não são apenas declarações, são chaves. Chaves que abrem portas de libertação, que quebram algemas emocionais, que trazem à tona a verdadeira identidade que estava soterrada por tantas distorções. O confronto emocional muitas vezes começa com um choque entre o que você acredita e o que Deus afirma. E nesse choque, algo precisa ceder. Que hoje seja a mentira que se curve à verdade. Que hoje seja o medo que dê lugar à fé. Que hoje seja a dor que se transforme em cura. Porque Deus já está operando em você. Você pode ter aprendido ao longo da vida a não depender de ninguém, a resolver tudo sozinho, a não demonstrar fraqueza, a não chorar na frente dos outros. Talvez porque quando você mais precisou, ninguém esteve lá. Talvez porque confiou e se decepcionou. Talvez porque as vezes em que mostrou vulnerabilidade, foi julgado ou ignorado. E por isso, foi construindo uma armadura emocional. Foi se protegendo com silêncios. Foi se afastando de conexões verdadeiras. E sem perceber, isso também afetou sua relação com Deus. Porque a armadura que impede as pessoas de te ferirem também impede Deus de te tocar profundamente. Mas hoje, Ele está te convidando a tirar essa armadura, a se despir das defesas, a se apresentar diante dele exatamente como você está. Deus não espera que você esteja bem para vir até Ele. Ele quer você como está, com dúvidas, com medos, com cicatrizes, com sentimentos que talvez você mesmo não compreenda.
porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não se assusta com a sua dor. Ele não recua diante do seu cansaço. Ele se aproxima. Ele se inclina. Ele se entrega. E Ele quer curar você justamente nesse lugar onde você achou que ninguém poderia entrar. A cura verdadeira começa quando você decide não esconder mais nada. Quando você abre o coração e diz: Senhor, aqui está tudo o que sou, tudo o que sinto, tudo o que não sei como lidar. E essa entrega abre as portas da libertação emocional. Você não precisa mais viver como se não precisasse de ajuda, porque todos nós, em algum momento, precisamos. Precisamos de cura, precisamos de alívio, precisamos de direção. E a fonte de tudo isso está em Deus, não na força do seu braço, não no controle que você tenta manter, mas na dependência, na rendição, no reconhecimento de que há um Pai amoroso esperando para cuidar do que você já não sabe mais como segurar. E hoje, Ele está dizendo: você não precisa mais carregar isso sozinho. Entregue, confie, descanse. Porque enquanto você tenta resolver com as próprias forças, a dor continua. Mas quando você entrega, a cura começa. Há dores que se escondem atrás de comportamentos. Você diz que está tudo bem, mas está se isolando. Você age como se fosse forte, mas por dentro está implodindo. Você faz piadas, é gentil, é prestativo, mas tudo isso, às vezes, é só uma forma de não entrar em contato com o que está ferido. E Deus vê isso. Ele vê além da superfície, Ele enxerga a alma. E o que Ele mais deseja hoje é que você pare por um momento e permita-se ser tocado. Porque enquanto você continuar tentando manter a aparência de força, a verdadeira força, a que vem dele, não poderá fluir. A libertação emocional começa quando você escolhe parar de atuar. Quando você diz: "Meu Senhor, eu não preciso mais fingir." E essa frase, dita com o coração aberto, pode mudar tudo. Não é errado precisar de ajuda. Não é fraqueza chorar. Não é pecado admitir que você está cansado. Deus não se impressiona com a aparência. Ele se move na verdade. E a verdade é que muitos corações vivem doentes porque nunca foram ouvidos, nunca foram validados, nunca foram acolhidos com amor. Mas hoje, o céu está dizendo: eu te vejo, eu me importo, eu estou aqui. Essa presença que agora te envolve é resposta à oração que talvez você nunca ousou fazer. É resposta ao grito silencioso que o seu espírito tem lançado dia após dia. E Deus ouviu, mesmo que ninguém mais tenha percebido, mesmo que você tenha escondido bem. Agora é tempo de parar de esconder. É tempo de deixar o Espírito Santo entrar nesse quarto interno da sua alma, onde você guardou coisas que não queria mais lembrar, onde você escondeu partes suas que achava que ninguém suportaria ver. Deus quer ver, não para te julgar, mas para te curar, porque só se cura o que se revela, só se transforma o que se permite ser tocado. E hoje Ele está pronto para tocar, para curar, para restaurar. E não importa o que foi, não importa quão profundo esteja, não importa quanto tempo faz, para Deus, nunca é tarde, nunca é impossível, nunca é pequeno demais. Você não precisa continuar vivendo com esse peso. Não precisa seguir sorrindo por fora e morrendo por dentro. Hoje pode ser o dia em que a verdade liberta, em que o amor cura, em que a presença de Deus invade o que estava trancado. Só depende de uma coisa: que você diga sim. Talvez você tenha aprendido a se calar porque toda vez que tentou expressar sua dor, foi interrompido. Ou porque foi julgado, incompreendido, minimizado. Talvez disseram que era drama, exagero, falta de fé. E aos poucos, você foi deixando de falar. Foi engolindo o que sentia. Foi aceitando carregar tudo sozinho, como se a sua dor não tivesse importância. Mas Deus nunca te mandou silenciar sua alma. Ele nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. Pelo contrário, Ele quer ser sua força nos momentos em que você já não sabe mais o que fazer. E para isso, Ele precisa ouvir a sua verdade. Mesmo que seja uma verdade dolorida. Mesmo que seja uma confissão entre lágrimas. Porque Deus é o único que pode ouvir toda a sua dor sem se afastar. Ele permanece. Ele acolhe. Ele transforma. Existe um lugar na oração que só é alcançado quando você para de tentar orar bonito e começa a orar real.
quando você para de seguir fórmulas e começa a falar com Deus como quem conversa com um pai que entende o coração do filho. Esse tipo de oração não precisa de palavras sofisticadas, precisa de sinceridade, precisa de rendição, precisa de entrega. E talvez a sua oração hoje seja apenas um sussurro: Senhor, me ajuda. Talvez seja um grito abafado: eu não aguento mais. Talvez seja um silêncio carregado de lágrimas. Mas seja o que for, Deus ouve, Deus responde, Deus age. Não subestime o poder do que você sente. Não invalide suas emoções só porque outras pessoas não souberam lidar com elas. Deus sabe, Deus entende, Deus valoriza. Ele te criou com sentimentos, com sensibilidade, com profundidade. E tudo isso tem um propósito. Inclusive sua dor pode ser instrumento de transformação, se for entregue a Ele. Deus não desperdiça sofrimento. Ele redime, Ele converte em cura. Ele usa as feridas para manifestar graça. E Ele está fazendo isso agora, enquanto você permite que o Espírito toque as áreas que estavam fechadas há tanto tempo. Hoje é um dia de restauração. Um dia para voltar a acreditar que sua voz tem valor, que seu coração é importante, que sua história tem redenção. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. Não importa quantas vezes você caiu. Deus continua te chamando, porque para Ele você nunca deixou de ser digno de cuidado. Nunca deixou de ser alvo de amor, nunca foi esquecido. E hoje Ele está aqui, pronto para ouvir, pronto para curar, pronto para recomeçar com você. A oração de libertação emocional não termina com lágrimas, termina com esperança. Porque mesmo que o processo seja longo, mesmo que a dor ainda esteja sendo tratada, algo já mudou dentro de você. O simples fato de ter parado, se entregado, falado com Deus com tanta verdade, abriu um novo caminho, um caminho de restauração, de reencontro, de reconexão com a sua essência mais profunda, aquela que foi criada à imagem do próprio Deus. A jornada não acaba aqui, mas você já não está mais no mesmo lugar. Houve um avanço, houve um movimento, houve um toque divino. E isso é semente de transformação duradoura. O céu inteiro se alegra quando um coração se rende assim, quando uma alma decide parar de fugir e começa a confiar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Deus esteve presente em cada palavra sussurrada, em cada silêncio carregado, em cada lágrima que caiu. Ele ouviu você. Ele acolheu. Ele agiu. E mesmo que ainda não veja tudo, confie. A libertação já começou. Porque a presença de Deus tem esse poder. Ela entra onde ninguém mais consegue entrar. Ela cura onde a psicologia não alcança. Ela consola onde nenhum abraço chega. Ela transforma onde as palavras humanas falham. E essa presença agora te envolve, te renova, te impulsiona. Você pode recomeçar. Você pode respirar mais fundo. Você pode sonhar outra vez. Declare isso com fé. Senhor, eu recebo essa cura. Eu recebo essa liberdade. Eu recebo esse novo tempo. E creia, o que começou hoje não termina aqui. O Espírito Santo vai continuar ministrando em você. Vai continuar trabalhando nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas lembranças. Ele vai continuar te libertando, porque essa é a missão dele: conduzir você à verdade plena, ao amor completo, à vida abundante que Jesus prometeu. E essa vida não é uma utopia, é uma realidade possível quando você anda em comunhão com o Pai. Hoje, feche esse momento com gratidão. Agradeça a Deus por te ver quando ninguém mais vê, por te ouvir quando ninguém mais escuta, por te amar quando você mesmo duvida do seu valor. E lembre-se, sempre que precisar, volte para essa oração. Reescute, reore, reabra o coração, porque cada vez que você se rende com sinceridade, o céu se move a seu favor. Você é amado, você é escolhido, você é livre. Em nome de Jesus.